Olá, eu sou a Bia Guiardi e hoje eu vou passar para vocês um tutorial de Photoshop com ênfase em ilustração. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de dizer que esse vídeo ele vai ser destinado a pessoas que já ilustram, que já têm uma técnica de desenho no tradicional mesmo e que por uma questão de necessidade de mercado, de tempo ou qualquer coisa do tipo, esteja precisando migrar para o digital em busca de mais oportunidades de trabalho, de freelas, de, sei lá, N coisa. Para iniciar no mundo digital, você vai precisar de duas coisas. A primeira delas é ter o Photoshop instalado no seu computador. Isso não vai ser muito problema, porque na internet existem vários tutoriais super facinhos para você conseguir baixar o programa e instalar bonitinho. A segunda coisa que você vai precisar é de uma mesa digitalizadora. Eu recomendo extremamente a Wacom. Para quem está iniciando, não tem necessidade de comprar uma mesa muito cara. Então, esse modelo aqui é o mais indicado para quem está começando. Eu usei ele por vários anos e, funciona muito bem. O modelo da minha tablet nova, que eu troquei há pouco tempo, é essa daqui. Ela é a Intuos Pro, tamanho médio. Como vocês podem ver, ela é um pouco maior do que essa tablet da Wacom que eu indiquei para vocês. E ela é extremamente boa. Nossa, eu fiquei bastante surpreendida assim, com ela, porque eu também indico muito, só que ela é muito cara pra quem tá iniciando, então acho que mais pra frente, assim, vale pensar em estar adquirindo essa tablet aí, porque ela realmente é show de bola. Então, pessoal, vamos pro tutorial e é isso aí. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar um arquivo pra gente poder trabalhar nessa área. Então a gente vai vir em File, New, e aí vai aparecer essa janelinha com todas essas configurações aqui. Então, a primeira coisa aqui seria o nome, então eu vou colocar, tipo, teste, tutorial, e aí ele já vai ficar salvo com esse nome. Aqui em Preset, você tem todas essas opções. Cada uma delas vai de acordo com a sua necessidade. Então, se você vai fazer uma arte que vai passar num vídeo, você clica na configuração de vídeo, e aí ele já gera todas essas... Ele já altera tudo aqui, as outras configurações, tá vendo? São meio que pré-definições, assim, já. Normalmente, eu sempre uso International Paper. E aqui em Size, eu deixo sempre em A4, que é o tamanho de uma folha A4. Aqui, a largura e a altura tá sendo classificada por milímetros. Se eu colocar em centímetros, ela classifica pra mim em centímetros e já altera aqui embaixo junto. Se eu colocar em pixel, já altera para pixel. Então, quando o seu cliente for te pedir uma ilustração e aí ele te passar o formato, é muito bom que você pergunte para ele: esse formato é em pixel, é em centímetros, como que tá? E aí você vem aqui e altera essa parte e deixa no formatinho que ele quer. Agora, uma coisa que é muito importante é essa parte aqui, a resolução. Muita gente esquece de prestar atenção nessa parte. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com uma ilustração, é sempre bom você deixar em 300 dpi. Mais do que isso, a imagem fica extremamente pesada e não tem necessidade, porque 300 dpi a qualidade é muito boa. Aqui em RGB, essa parte, o que importa, assim, nesse tutorial que eu vou explicar, são essas três funções. Grayscale, esse Color Mode, ele vai mexer com as cores que você vai poder utilizar durante o processo da pintura. Então, o Grayscale, ele deixa preto e branco. RGB e CMYK são coloridos, só que qual que é a diferença? O RGB é sempre que você for trabalhar no digital, ou seja, uma ilustração para um vídeo, uma ilustração para uma publicidade que vai ser veiculada apenas na internet, em nenhum momento ela vai ser impressa, então você vai utilizar sempre o RGB, que ele tem cores mais vivas e mais vibrantes. Cores essas que o CMYK não tem. O CMYK, ele é para quando você vai imprimir. Aqui no caso, como eu vou ficar no digital, eu vou manter o RGB. Background é basicamente a cor do fundo, eu sempre deixo no branco, então eu vou criar a minha ilustração. Então, pessoal, caso vocês não saibam, o Photoshop, ele trabalha com layers, uma forma muito linda de você proteger o seu desenho e conseguir evitar erros irreversíveis. Então, a parte de layers, ela fica sempre aqui nesse canto, ou se por acaso ela não estiver aparecendo layers aí, você vem aqui em Window,
e procura layers e ativa. Se ela tiver desativada, você ativa que ela aparece. Então, basicamente, a gente começa com uma layer branca. Eu vou ter que criar uma nova layer para começar aqui o meu trabalho. Então, para criar uma layer, é só clicar nesse botãozinho aqui, que ela já cria uma nova layer. Se você quiser renomear essa layer, você clica 2 vezes e aí você digita o nome, sei lá, teste. Aí dá Enter. Pronto, a sua layer já foi renomeada. Numa ilustração muito complexa, pode ser que você tenha muitas e muitas layers. Então, tem a possibilidade de você clicar nessa pastinha aqui e você criar um grupo. E aí você arrasta essa layer para dentro desse grupo e aí você clica nessa setinha aqui para fechar ele. Então, uma vez que você criou a sua layer, você pode selecionar a ferramenta de brush e fazer um desenho qualquer. Então, eu fiz esse desenho, aparentemente eu fiz o desenho na folha branca, só que na verdade, como eu criei uma outra layer, esse desenho tá com o fundo transparente, tá vendo? Então, se eu quiser pintar entre o branco e o preto, eu crio uma nova layer e coloco aqui ela entre o branco e o preto, pra poder, então eu vou escolher aqui, sei lá, um vermelho. E aí eu vou pintar ela e ela não vai passar por cima do preto, mas tá passando por cima do branco. Que momentos que a gente usa uma coisa dessa? Por exemplo, eu vou fazer aqui um desenho com a linha preta. Então, pessoal, ó, eu fiz um desenho bem tosquinho aqui, super rabiscado. E só para explicar para vocês qual que é a utilidade desse esquema de organização de layer. Então vamos chamar esse desenho aqui de linha. Linha. E aqui, entre o meu background e a minha linha, eu vou criar uma nova layer, clicando aqui, e vou chamar de coloração. E aí eu vou pintar o meu bonequinho, sei lá, meio marronzinho. Vou pintando ele. E a minha cor não vai passar por fora da linha, ela vai ficar sempre por dentro da linha, ó, tá vendo? Uma outra coisa muito bacana que o Photoshop tem e muitos artistas usam, eu não uso tanto, gostaria de usar mais, são as máscaras. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar delas. As máscaras, elas permitem que você faça uma alteração não diretamente na layer. Eu vou explicar melhorzinho pra vocês. Então aqui eu fiz essa pelinha dele, vamos chamar isso de pele, vai. Então vamos supor que eu queira fazer uma sombra, vai. Só que eu não quero pintar diretamente no meu layer. O que eu vou fazer pra poder fazer essa alteração? Eu poderia simplesmente criar uma layer e passar aqui a minha sombrinha e fazer minha iluminação. Só que eu também não vou fazer isso, porque eu quero explicar pra vocês como que funciona o esquema de máscara. Então, como que eu faço? Eu já selecionei a minha cor mais escura, que eu quero utilizar como sombra. Eu vou pintar essa layer inteira dessa cor, apertando Alt Del ou Option Del, se for Mac. Então, fiz isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho que tem esse quadrado com esse círculo no meio. Que esse ícone, ele é o ícone da máscara. E eu adicionei uma máscara aqui. Vocês estão vendo que apareceu um quadradinho branco aqui do lado? O que tá branco é o que vai mostrar o que tenha desse lado aqui. E se tiver preto, ele vai esconder o que tem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar esse quadradinho branco de preto, apertando o Command Del aqui. Então eu apertei o Command Del e pintei tudo de preto. Então você pode ir com o brush e pintar tudo de preto, ou com seleção, você que sabe. A partir do momento que eu pintei tudo de preto, esse quadrado preto está escondendo este quadrado marrom. Então, como que eu vou fazer para mostrar o que tem nesse marrom? Eu clico aqui no preto novamente, seleciono a cor branca e eu pinto. E aí aparece a cor marrom. E eu não estou danificando nem a minha tela marrom, nem a minha camada aqui, ó, a minha camada de coloração. Essa é uma forma que as pessoas utilizam para fazer iluminação, para fazer coloração. Qual que é a vantagem disso? Se eu quiser mudar essa sombra, a cor dela, fazer uma sombra mais pro azul, por exemplo, eu clico aqui na minha camada marrom que eu tinha selecionado, uma cor um pouco mais pro vermelho, vai. Uma
um pouco mais assim. Aí eu pego e pinto essa camada dessa cor. Percebe que mudou? Mudou, tá vendo? Então é muito fácil de você alterar as coisas dessa forma. Você consegue alterar com muita facilidade. Eu aconselho fazer esse tipo de processo quando for um trabalho para cliente e não pessoal. Uma outra coisa que essa cabine de layers tem, que pode ajudar muito em uma pintura, é esse lock aqui. Esse lock, ele permite que eu pinte apenas onde existem pixels daquela layer. Então, essa layer de coloração, ela só tem pixel na parte beijinha aqui que eu pintei. Se eu quiser pintar essa coleirinha dele aqui de vermelho, por exemplo, vamos supor, eu vou escolher aqui uma cor vermelha e eu vou querer pintar. Onde eu já me preocupei de não borrar, eu vou ter que me preocupar de novo e isso gasta muito tempo. Então, o que eu posso fazer é, eu ativo essa ferramenta Lock e aí eu posso pintar à vontade e ele só pinta dentro do meu quadradinho. Percebe? Só onde, ó, tô borrando e ele não está deixando passar pra fora. Tem de pintar sem deixar borrar, seria você segurando o Command e clicando na própria layer. Ele gera essa seleção de todos os pixels que existem nessa layer. E aí você pinta e você pinta dentro dos pixels. É uma forma de seleção muito útil. Se você tem opacidade nessa camada, ela também pega, é bem bacana mesmo. Uma outra forma que você tem também de controlar melhor a sua pintura seria você criar uma layer, clicar com o botão direito e selecionar essa ferramenta Create Clip Mask. O que ela vai fazer? Ela vai linkar essa layer 1 aqui que eu criei com essa layer coloração. Então tudo que eu pintar, ela não vai sair para fora dessa parte de coloração. Só que dessa vez eu não tô na minha layer principal, eu tô numa layer secundária. Então eu vou manter a cor da minha layer principal e poder pintar uma outra layer secundária. Então, por exemplo, eu pintei aqui a minha coleira. E aí eu percebi que eu quero que o rostinho dele fique um pouco mais claro. Vou chamar aqui de coleira. E vou criar uma outra layer aqui embaixo, chamada pele. E aí eu vou escolher aqui a minha cor, pele um pouco mais clara, e vou pintar a pelinha dele. E percebam que não tá borrando a cor da coleira, porque eu deixei ela embaixo de coleira, tá vendo? E eu vou passar aqui por cima do cabelo, onde seria o cabelo dele, e também não vai borrar, porque o cabelo não faz parte dessa minha base coloração. Então ele só pinta mesmo onde tem pigmento na base coloração. Opa. Tentem não esquecer de mudar de layer. Então esse esquema de layer linkada, ele é extremamente útil. Eu conheço vários ilustradores que usam essa técnica, dentre eles o Rainer Alencar. Tem muitos ilustradores bons que usam essa técnica. Pessoal, uma outra coisa que também a gente tem disponível aqui nas layers são essas funções aqui de opacidade. Eu consigo deixar a minha layer mais fraquinha, tá vendo? Eu consigo deixar ela com uma opacidade mais fraca ou mais forte. E aqui embaixo faz basicamente a mesma coisa, ele deixa mais fraca ou mais forte. Eu também consigo travar a minha layer de forma que eu não consiga editar ela de forma alguma. Então eu não consigo fazer nada na minha layer, tá vendo? Uma última coisa só, quando você quiser juntar uma layer, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as layers, usando o Shift, eu clico na primeira, aperto o Shift e clico na última. E daí ele seleciona todos. E vou apertar Command E. Ele juntou todas as minhas layers, então eu tô com tudo em uma única layer, tá? Então agora eu vou falar sobre as tools do Photoshop, que são muito importantes também. Eu vou falar só das principais. Primeiramente eu vou falar aqui sobre essa ferramenta aqui, que é o Transform, que ele consegue arrastar a layer. Um atalho para ele, eu aperto Command e pronto, eu já tenho aqui a minha ferramenta rápida, mas eu tenho que segurar o Command, tá? Não é só apertar, se eu só aperto acontece isso. Eu tenho que segurar, aí eu arrasto ela pra onde eu quero, solto, volta pra minha ferramenta anterior.
Se eu quiser ficar com ela ativa por bastante tempo, eu venho aqui e clico nela, também funciona normalmente. Este é o meu transform. Uma outra variação desse transform é quando você seleciona a layer e clica Command T, ele vai criar essa base aqui da sua layer. Então você consegue aumentar, diminuir, fazer toda essa parada aqui bonitinha. Se eu quiser, por acaso, aumentar a minha ilustração sem distorcer ela tanto do jeito que tá acontecendo aqui, o que eu faço? Eu vou dar um desfazer aqui, que é Command Z, pra quem não sabe, ou Ctrl Z. Eu seguro o Shift e eu amplio a minha ilustração. Ó. Por mais que eu mexa o meu mouse, ela tá ampliando com as suas medidas sem distorção nenhuma, tá vendo? Ela só aumenta mesmo, olha. Diminuir e aumentar. Se eu solto o Shift, olha o que acontece. Ela fica doidinha aqui. Ai, puta, fiz essa cagada aqui, como que eu faço pra voltar pra ela normal, sair do transform sem usar o Command Z? É só apertar em S. Ele desabilita o transform e ele fica dessa forma. Vamos supor, eu vou apertar aqui Command T novamente, e eu vou fazer dessa forma. E eu quero que ele fique desse jeito. Pra eu salvar essa função, é só apertar Enter. Ele sai do transform e ele deixa a minha imagem do jeito que eu queria. Vou dar um Command Z. Pronto. A minha imagem voltou aqui ao tamanho original dela. Uma outra função bem legal do Transform, de distorcer, é assim, você dá Command T, e aqui nessas laterais, quando você vem com o mouse aqui, ele aparece esse lacinho, certo? De distorção que a gente estava usando até agora. Uma outra forma de você trabalhar com isso é você segurando o Ctrl ou Command, e ele fica com essa setinha branca, tá vendo? Se eu solto, ele some. Se eu seguro, aparece. Quando você puxa, ele vai puxar apenas essa parada aqui. Então, se vamos supor, se eu fizer uma coisa assim, olha, eu criar uma layer, usar aqui o brush, e vou criar uma espécie de um banner aqui. Meio olhômetro, sem muita... uma placa. Aí aqui tem tipo uma rua, beleza. Eu quero colocar essa ilustração aqui, eu quero colocar nessa perspectiva. Primeiro eu vou subir ele aqui, né? Quero pôr ele nessa perspectiva. Dou Command T, que é o Transform, e ligo aqui, segurando o Ctrl, os pontos, olha. Claro que essa perspectiva tá tosca, eu fiz aqui rapidinho pra vocês entenderem, mas é uma ferramenta muito legal, uma opção muito bacana do Photoshop. Uma outra coisa que o Transform também nos oferece, quando eu ativo ele, se eu venho aqui em Edit, eu tenho aqui essas opções do Transform. Então, ele tem aqui a escala, rotação, que foi tudo que eu já mostrei pra vocês. Perspectiva, que foi isso que a gente viu. E ele tem também essa ferramenta chamada Warp, não sei falar. E quando eu clico ela, ele cria essa grade em cima do meu desenho. Então, eu consigo distorcer a minha imagem. É bastante intuitivo. Agora eu vou falar sobre as ferramentas de seleção. A seleção, o que ela é? Eu seleciono da metade do olho dele para baixo, eu aperto o Ctrl para pegar a minha ferramenta de Transform e eu arrasto para baixo. Eu selecionei essa parte do meu desenho e fiz isso. Outra coisa que eu consigo fazer com a seleção é fazer uma pintura, como eu tinha dito antes. Vamos supor que eu queira pintar um quadrado aqui vermelho ou laranja, que é a cor que tá. Eu selecionei esse quadrado, eu vou apertar o B, que é o atalho pro brush, que eu já explico, e eu vou pintar isso. Só onde tá o quadrado foi colorido, tá vendo? Se eu quiser pintar fora desse quadrado, tipo, em todos os lugares, menos dentro desse quadrado, eu aperto Command, Shift, I. Que ele inverte a minha seleção e ele pinta em todos os lugares, menos no quadrado, tá vendo? É bem útil também esse esquema. Command D, você desfaz a seleção, você sai fora dela. Outra forma de brincar com a seleção, vamos supor, vou criar uma layer aqui e aí eu vou pintar tudo aqui, ó. Tá vendo? Ele pintou inteiro. Pra eu tirar uma parte dessa seleção, percebe que do lado do meu mouse ele tem um menoszinho. Conseguem observar isso? Por que tem esse menos? Porque aqui ele está selecionado nessa função aqui. Se eu clicar aqui,
ele vai mudar para um mais. Então, se eu selecionar uma outra área, ele vai juntar a minha área de seleção. Se eu voltar aqui para a seleção de menos e tirar isso, ele tira a minha seleção. Então, eu vou dar um comando Z, eu vou tirar aqui essa parte e vou fazer, tá vendo? Ele tirou. Nós temos a forma de circular de seleção, que ela funciona basicamente da mesma forma. Outra forma de seleção é o laço. Muita gente já deve ter escutado falar do laço, ele é extremamente útil. Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui no meu personagem e eu quero fazer uma iluminaçãozinha aqui no narizinho dele. Então eu seleciono o laço, o atalho do laço é o L, e aí eu faço um desenho aqui do que seria o meu brilho. Então eu faço uma coisa meio bizarra assim, ó. E aí eu seleciono uma cor um pouco mais clara que essa, pego o brush e aí eu pinto dentro dessa seleção. Command D ou Ctrl D para sair da seleção. Pronto, tem uma espécie de brilho bem tosco aqui em cima. Outra forma de usar o laço, se eu segurar ele aqui, ele aparece esse poligonal laço tool, que ele cria linhas retas para fazer, então, um triângulo. Consegue fazer várias coisas. É extremamente útil também isso. Outra forma de seleção usando o laço é o Magnet Laço. Olha. Magnet. Eu cliquei aqui. No que eu sair arrastando, ele vai procurando onde tem pixel e ele gruda, como se fosse um imã mesmo, onde tem o pixel, olha. Então ele é extremamente útil se você quiser uma seleção não tão perfeita, porque ele não fica muito perfeito. Aí pra você finalizar essa seleção, você aperta aí, tá vendo? Ele fica relativamente certinho. E é uma forma também aí de você estarem usando a seleção. Não uso tanto também. Outra forma super famosa é a varinha mágica. Nós chamamos de Magic Wand Tool. Quando você clica em uma área, ela seleciona toda a área que seja da mesma cor, assim, que os pixels tenham as mesmas cores. Então, por exemplo, observa que aqui desse beijinho claro pro beijinho escuro, ela não selecionou, e nem do bege claro pro preto. Então vamos supor que eu queira pintar aqui de vermelho a cara dele, ó. Pintei a cara dele de vermelho com a seleção. Vamos supor que eu queira pintar o cabelo dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma layer abaixo do meu personagem e eu vou pegar o meu brush e vou fazer o contorno do meu cabelo. Fiz aqui o contorno do meu desenho. Aí, para eu pintar esse centro de uma forma rápida, eu poderia muito bem usar a varinha mágica. Eu clico aqui, ó, e ele selecionou toda a minha área. Vou dar Option Del ou Alt Del. Vou apertar Command D para tirar minha seleção e pintei. Só que olha aqui o que aconteceu, ele deixou essa camadinha em branco. Então, o que eu poderia fazer? Eu vou desfazer aqui tudo. E eu fiz a minha seleção, ó. Se você olhar aqui bem de perto, dá pra ver que ela não tá selecionando a área completa, olha. Então, eu vou vir aqui na opção Select, Modify, Expand. Então, cliquei aqui, mas eu vou pôr 5. Ó, ele já expandiu mais. Então eu já vou pintar dessa forma mesmo, olha. Command D para tirar a seleção. Pronto, eu tenho aquela área toda preenchida. E é só eu vir aqui depois com o brush mesmo e corrigir esse errinho que ficou mais chatinho. Então, uma outra ferramenta muito legal é o conta-gotas. O atalho para o conta-gotas é a letra I. Então, vou tirar aqui do conta-gotas. Se eu aperto a letra I, eu aciono aqui o meu conta-gotas. O que ele faz? Ele vê a cor do objeto. É muito útil o conta-gotas. Tem muita gente que pinta, faz a pintura inteira usando ele. Eu não uso tanto também porque eu acho que deixa muito pastelizada a minha pintura. Eu prefiro vir aqui na raça mesmo e procurar a cor que eu quero. Mas pode ser muito útil. A próxima ferramenta que eu vou falar é sobre o brush, que eu estava super ansiosa o vídeo inteiro para falar sobre o brush. Que com os brushes primários do Photoshop mesmo, você já consegue ter resultados incríveis. Eu tenho 1 milhão de brushes aqui, só que eu uso só 4, sei lá, mais ou menos. Então, onde que ficam as configurações do brush? Aqui em cima. Primeiramente, para você clica aqui no brush e você já adiciona a ferramenta. Para ir pro atalho dele é o B de brush. Então, sei lá, tô aqui com o conta-gotas, para ir pro brush, só aperto o B, ele vai pro brush. Clicando aqui,
Eu tenho essa imensidão de brushes, são todos os brushes que eu já baixei, que eu já criei, que eu já modifiquei na minha vida de Photoshop. Nessa parte de cima eu tenho o size, que seria o tamanho do meu brush, e aqui o hardness. Esse hardness, ele define uma coisa muito legal, que é, vamos supor, eu faço uma linha aqui, percebam que quando eu deixo o hardness no 0, ele cria um blur em volta do meu brush, percebam? Tem muita gente que trabalha com isso. Eu particularmente não aconselho muito vocês a usarem muito esse blur. Eu acho que quando você não sabe usar o blur direito, você acaba estragando uma ilustração que tinha um potencial bem legal, assim. Então usem com moderação o blur, conselho meu pessoal. Aqui ao lado a gente tem essas ferramentas, essa opção aqui, com N mil opções e possibilidades. Eu vou falar aqui só as que eu uso e as que eu sei. Depois que você instalar a sua tablet, provavelmente ele vai estar dessa forma, sem pressão nenhuma, sem nada. Onde no Photoshop que eu ativo essa função de pressão da caneta? Shape Dynamics, logo no primeiro, logo de cara. Aqui, ó, eu tenho mais várias opções aqui que eu posso mexer e eu já posso criar um brush novo aqui mesmo. Por exemplo, se eu mexer nesse Size Jitter, tá vendo que o meu brush fica com essas ondinhas aqui, olha? Aí, se eu clicar aqui em Brush Type, Shape, eu venho aqui, que é basicamente isso daqui, com mais opções. Que mais opções? Isso daqui, ó, eu consigo achatar ele, eu consigo mexer nele, tá vendo, olha? Deixar ele uma coisa mais assim, ó. Eu já acabei de criar um brush aqui na frente de vocês, ó, tá vendo? Só fuçando, pessoal. Essa é a parte que vocês mais têm que fuçar pra criar brush legal. Aí vamos supor que eu queira salvar esse brush que eu criei. Opçãozinha aqui, New Brush Preset. Ele pede pra você escolher um nome, mas eu não me preocupo muito com isso. No que eu clico OK, este brush, ele vem aqui pro final dos meus brushes. Aqui, nesse Skater, sei lá como fala, eu consigo alterar mais ainda aqui, olha. Se eu mexer aqui, eu consigo meio que expandir as coisas. Quer ver? Se eu voltar aqui em Brush Type Shape, tem essa opção de espaçamento. Se eu vir aqui nesse Scatter e expandir isso, olha como que ele fica. Ele cria várias bolinhas aleatórias. Ó, vou mostrar melhor, tá vendo? Ele cria umas bolinhas tipo, bem aleatórias. Se eu quiser tipo, adicionar bolinhas para essa minha conta, eu posso adicionar. E aí ele cria tipo, várias bolinhas aleatórias. Se eu quiser fazer fininho, eu passo fraco o mouse. Se eu quiser fazer fortão, eu aumento a força. Aqui em Texture é o que eu fiz para criar meu brush. Aqui em Contraste eu consigo deixar a minha textura mais evidente, ó, tá vendo? Fica mais evidente que eu tenho uma textura fundida aqui com o meu brush, ou menos evidente, ó. Tá vendo? Então eu consigo mexer aqui em tudo. Então essas texturas aqui, ó, essa daqui provavelmente vocês vão ter já. Que é uma que vem, essa daqui também provavelmente vocês vão ter. São texturas que já vêm aí com o Photoshop. Então é muito legal. Normalmente você pode usar essas daqui, ó. Essas cinzinhas assim, elas são muito boas. Ó, tá vendo? Uma outra forma de você controlar o seu brush é mexendo aqui em cima na opacidade. Se eu diminuir a opacidade, meu brush fica mais fraquinho, tá vendo? E no Flow, o Flow, ele meio que mostra as origens assim, do brush. Então eu vou aumentar a opacidade e vou abaixar o Flow. Eu vou fazer aqui um traço. Tá vendo que eu consigo ver bem a minha textura? Ele tá realmente mais fraco, mas eu consigo ver muito bem a minha textura. Se eu aumento o Flow, eu não consigo ver tanto a minha textura, ó. Ele esconde mais rápido, tá vendo? Então, isso também é uma forma de você controlar aí o seu brush, as suas precisões, como que você quer. Dual Brush, o próprio nome já fala, eu fundo um brush em outro. Então, o primeiro lugar que eu escolho qual brush que eu quero fundir é aqui, o primeiro brush. Então, eu venho aqui e eu vou escolher um brush normal. Beleza. Aí eu volto aqui em Dual Brush e escolho um segundo brush para eu fundir aqui, ou criar meio que uma textura dentro desse meu brush, tá vendo? Então vamos supor, eu estou com esse brush redondinho e dentro dele eu quero adicionar essas estrelas aqui, ó.
Então aqui eu posso pôr um espaçamento maior, eu posso deixar elas mais juntinhas ou menos juntinhas, eu posso pôr menos estrelas ou mais estrelas, eu posso aumentar o tamanho dessas estrelas ou diminuir o tamanho dessas estrelas, percebam. E aí eu venho aqui e desenho as minhas estrelas dentro do brush que eu tinha já pego anteriormente, tá vendo? É o Color Dynamics. Esse Color Dynamics, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui e ativar o Paint Pressure, como sempre. E ele vai basicamente fundir duas cores no seu brush. Então aqui vocês não vão perceber muita diferença, porque eu tô com duas cores similares, que é um verde escuro e um verde claro. Só que se eu vir aqui, nesse primeiro quadradinho, eu escolho, sei lá, um roxo. No segundo quadradinho, eu escolho um azul bem bonito. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma magia do azul entre o roxo. Se eu aperto fino, ele fica mais azulado. Se eu aperto grosso, ele fica mais roxo. Posso pôr uma cor mais diferentona aqui ainda, por, sei lá, um verde. Então, quando eu aperto fino, ele fica verde. Quando eu aperto forte, ele fica roxo. Olha, fino, mais ou menos forte, forte. Olha que coisa linda, gente. Extremamente legal. Nós temos aqui o transfer, ele tenta imitar um lápis no sentido não da textura da coisa, mas no sentido de quando você passa fraco ele fica transparente, quando você passa forte ele fica forte, tá vendo? Então de brush nós temos isso. A outra coisa que eu vou falar agora é sobre a eraser, que seria a nossa borrachinha. A borracha, ela faz tudo que um brush faz. Então todas as ferramentas, todas as possibilidades que eu tenho com o brush, eu tenho com a borracha. Essas partes aqui. Eu tenho aqui uma ferramenta que tem muito parecida no... Onde ele tá esse meio? No Illustrator, Flash e programas vetoriais, que seria essa pen. Que ele cria um ponto e onde eu clicar novamente, ele vai criar uma linha. E aí, se eu clicar aqui, essa linha vai criar um ângulo, que por sua vez vai criar uma área colorida, tá vendo? Então eu consigo fazer aqui criar um shape baseado nessa ferramenta que ela é extremamente útil, gosto muito dela. Aí você me pergunta, nossa, mas eu só consigo fazer linhas retas? Não, se você clicar aqui, você cria um ponto. Cliquei aqui, fiz uma linha reta, não soltei o meu mouse. Puxei para baixo, eu crio isso daqui. Tá vendo? Ele vai criando essas variações para que você consiga fazer aí o que você quiser. De layer que ela gera aqui é um layer diferente. Tá vendo que ele tem esse quadradinho aqui? Porque ele é um layer que ele é alterado. Então isso me dá margem para entrar para a minha próxima ferramenta, que é este mousezinho aqui. Eu tenho o preto e eu tenho o branco. O preto eu consigo mexer aqui igual o transform. Se eu segurar aqui e vir pro branco, eu consigo alterar aqui os meus pontos, ó. Então eu consigo mexer aqui os meus pontos. O preto ele move de lugar e o branco ele mexe os pontos. Se eu quiser que isso vire uma layer normal, sem essa forma, sem essa possibilidade de edição, tem duas formas de eu fazer isso. Aqui no Transform, que é eu clicando com o botão direito e vindo aqui em Rasterize Layer. Pronto, virou um layer normal. Eu não consigo mais editar ponto nenhum, tá vendo? Ele não me dá essa opção mais. A outra forma, vou fazer aqui, seria eu criar uma layer, selecionar as duas e dar Command ou Ctrl E. Eu juntei as duas layers e aí ele vira uma layer normal. Uma outra forma de eu criar esse tipo de layer diferenciada é por aqui, ó. Esses shapes automáticos, eles têm a mesma ideia da Paint, só que eles já criam coisas fechadas. No caso aqui, um quadrado ou um retângulo. Então, o mesmo acontece com esse, o mesmo acontece com o círculo. Eu posso fazer uma coisa assim, eu só segurar o Shift com o círculo perfeito. E com esse polígono, consigo escolher aqui a quantidade de lados aqui, então tipo 10 lados aqui nos sides. E vai criar um polígono com 10. Se quiser fazer um triângulo, põe aqui 3. E aí eu faço um triângulo, tá vendo? Muito parecido com programas vetoriais.
Para eu escolher a cor disso, eu venho aqui em Fill, que é preenchimento, e eu escolho aqui uma cor. E aí ele altera para essa cor. Se eu quiser que essas formas tenham contorno, eu venho aqui em Stroke e adiciono aqui um contorno para essas formas. No caso, meu contorno tá branco, vou adicionar aqui um contorno preto. Então ele fez um contorno gigantão. Se eu quiser fazer um contorno um pouco menor, é só eu vir aqui nesse valor e diminuir aqui o tamanho do meu contorno. Tem um contorno menor. E eu posso criar uma layer, selecionar todas as layers, dar Command E e pronto, eu fiz tudo isso virar layers normais. Muito útil também. Uma outra forma que eu deixei aqui meio que por último é esse Custom Shape Tool, que ele me gera essa opção aqui com vários shapes do Photoshop. Então eu tenho aqui tipo essa parada aqui que é para representar uma mancha de tinta. Aí logo aqui abaixo eu tenho essa ferramenta aqui, o Rotate View Tool, que ele rotaciona a minha imagem. Se eu apertar a barra de espaço, segura minha mãozinha e eu consigo mexer a minha tela. Eu clico, arrasto, solto. Clico, arrasto, solto, segurando a barra de espaço, não é só apertar. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu nunca tinha feito nenhum vídeo nesse formato, então se vocês curtiram, eu peço por favor que vocês deixem um comentário aqui embaixo com feedback e com sugestões para próximos vídeos. E então se você gostou e quiser acompanhar outros vídeos, se inscreva no canal e siga as minhas redes sociais que vai estar aqui em algum lugar da tela ou na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final e beijo!